A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É bênção poder estar aqui hoje e compartilhar da palavra de Deus, rica e poderosa, que nos abençoa, que nos instrui, nos direciona. Então quero louvar o Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje, pastor Péricles, pastora Janaína, apresentar a minha esposa, Eliane, que aqui está à direita. Nós somos pais de Isaac, de 14 anos, e Analisa, de 12, que não estão aqui. É sempre bom estar aqui e poder, além de rever pastor Péricles, a pastora Janaína, rever amigos especiais, pessoas queridas. Tenho certeza que nós temos uma aliança em Cristo. Amém? Toda a igreja, uma aliança em Cristo. Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 7. Gênesis 3, versículo 7. Assim, eu quero compartilhar essa palavra para ela servir de edificação no nosso coração, na nossa vida, e de alimento, amém? Agora, toda vez que a gente recebe a palavra de Deus, ela vem como alimento para nós aqui, e nós saímos daqui com essa palavra como o quê? Mantimento, amém? Então você recebe o mantimento aqui, recebe o alimento aqui, né, Gilson? E leva o mantimento para casa, e leva o mantimento para o teu trabalho, leva o mantimento para os outros ambientes que você vai estar durante essa semana. É a doce palavra de Deus, amém? Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 21 do mesmo capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão, a sua mulher, e os vestiu. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que se revela a nós, pela Tua bênção sobre a nossa vida. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso, junto a Deus com o corpo de Cristo, com a nossa igreja aqui na Barra da Tijuca. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, e queremos sair daqui alimentados e com mantimento para fazer a Tua obra, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma glória a Deus aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Poder sentar. Eu quero falar nessa noite sobre limites. Limites, graça e santidade. Algumas coisas que Deus quer nos ensinar a partir dessa equação. Eu diria que limites mais graça é igual a santidade. Diga comigo, limites e graça é igual a santidade. Então você vai ser atraído por essa equação, por essas palavras, que vai nos trazer ensinamento e vai nos fazer, sem dúvida nenhuma, crescer espiritualmente. E que nós possamos diminuir para o Senhor crescer. Amém? Em nome de Jesus. Limites mais graça é igual a santidade. Toda vez que nós falamos essa palavra, limites, nós precisamos entender que não é uma palavra que nasceu por conta das relações humanas. Ela, na verdade, ela começou em Deus, essa palavra limite. Porque Deus, ele foi muito intencional quando fez o Éden, quando fez o jardim do Éden. Deu ao homem e à mulher a capacidade de governar sobre todas as coisas. Ele faz a terra, faz o mundo em 7 dias, faz o mundo em 6 dias, e ele tem a percepção de que tudo que ele fez era bom. Percebe quando ele faz o homem, tudo o que ele fez era muito bom. E ele faz o homem, a mulher dá a Adão e Eva o governo de todas as coisas, o comando de todas as coisas, mas ele deixa claro um limite. Qual era o limite? A árvore que estava no centro, na verdade, o seu fruto. Não é isso? A história bíblica? A árvore que estava no centro do jardim do Éden, e o fruto dela era o limite. O homem, a mulher, tinha o poder de desfrutar de tudo. Deus deu provisão para o homem. Antes dele colocar aquilo que era o fruto proibido, ele deu a provisão. Antes dele colocar a proibição, ele deu a provisão. Desfrutem de tudo, comam de tudo. Colocou em Adão e Eva a capacidade de dar nomes aos animais, conhecer, porque dar nome é até fácil, irmão, de guardar que é mais complicado.
Dá nome, a gente dá nome para qualquer coisa, né? Agora, guardar, irmãos, a capacidade de Adão e Eva era coisa fora do comum. Eu não tenho dúvida. A mente deles era uma coisa, pastor Péricles, impressionante. Então Deus dá a Adão e Eva a capacidade de governar sobre tudo, de comandar tudo, mas ele fala, olha, eu vou estabelecer limites. E o limite é o fruto da árvore. Coloca a árvore ali, ele em momento nenhum ele proibiu de Adão e Eva de subir na árvore, descer, não, só proibiu de comer do fruto. Deus estabelece então pela primeira vez limite. Por que Deus estabelece aquele limite? Porque a Bíblia fala no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. 26 ou 27, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de ser parecido com ele, ser semelhante a ele, ou seja, ter todas as capacidades que Deus tinha, mas neles não eram Deus. Então Deus, quando ele coloca aquele fruto ali, ele está falando, olha, eu vou colocar um limite aqui, vocês vão ter todas as possibilidades, mas vocês não são Deus, Deus sou eu. Deus deixa claro o limite ali. Eu costumo dizer que quando Lúcifer ele desce, ele vai ao paraíso e começa a passear por ali, tentando alcançar o coração do homem, e antes de, em Gênesis capítulo 3, ele propor o pecado, né? Ele deve ter olhado para Adão e Eva e falado bem assim, mas parece muito com o Criador, parece muito com ele. Mas é claro, era imagem e semelhança. Então, Deus ele propõe isso, olha, eu coloco o fruto aqui para dizer, essa aqui é a única coisa que vai me separar de vocês, ou seja, que vai me caracterizar como Deus e vocês como criatura, como filhos. Era o fruto. Então Deus, desde o início, Deus estabeleceu limites. É espantoso para mim e para você ouvir essa palavra, é espantoso para nós ouvir essa palavra, mas, claro, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo tratado com isso. Mas no início é muito difícil a gente ouvir, que há limites. Mas guarde uma coisa, todo relacionamento só prospera com limites. Toda caminhada em conjunto só prospera com limites. Todo casamento só prospera com limites. Se não houver limites, o casal ele pode vir no altar, fazer juras de amor eterno, e pode fazer uma aliança, etc., mas ali eles estabelecem também limites. Fidelidade e daí por diante. Quando nós somos igreja do Senhor, quando nós estamos num ambiente, num lugar, fazemos votos de membro, queremos caminhar juntos, ali, quando nós fazemos votos, nós estamos estabelecendo também limites nos nossos relacionamentos. Nós podemos ir até aqui para sermos felizes, para sermos igreja. Limites. Toda amizade que prospera é feita também de quê? De limites. O princípio é até espantoso, mas a verdade é que aquele limite é um ponto essencial para o avanço. Limites. Sempre foi propósito de Deus. Sempre foi propósito de Deus. E eu não conheço ninguém que avançou sem limites. Parece estranho falar isso, mas os limites vão determinar o nosso avanço. Amém? Os limites do pecado vão determinar também o nosso avanço espiritual. Os limites do pecado vão determinar como nós vamos avançar na vida espiritual. Os limites do relacionamento, do altruísmo, ou seja, fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, tem esses limites. A vida é feita desses limites. Concorda, irmãos? É feita desses limites. É um sinal para a saúde espiritual. É um sinal para a saúde. Como nós edificamos uma igreja saudável? Com limites muito bem estabelecidos. Por quem? Pelo Senhor. Amém? Ele estabelece limites. Ele deixa muito claro isso. Então eu volto para o texto. Por que eu quis falar rapidamente sobre limites? Porque o verso 7 ele vai mostrar isso. Abriram-se então os olhos de ambos
de quem? De Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que acontece aqui? Adão e Eva, eles tinham comido do fruto, e depois que eles comeram do fruto, eles deram conta. A Bíblia fala, eu costumo dizer que é um versículo dramático, um versículo terrível, quando eles abrem os olhos e vê, pronto, passamos do limite. Quando eles abrem os olhos e se dão conta que havia um limite que eles passaram. A serpente conseguiu enganar Adão e Eva e mostrar para eles que o limite não era tão limite assim. O maior papel do inimigo é tentar fazer isso com a gente, sabe? Tentar propor para nós que o limite não é tão limite assim. E a gente pensa que a gente vai avançar passando o limite, mas não. O limite que Deus estabelece para nós, seja em qualquer área, em qualquer espaço, qualquer demanda da nossa vida, é especial, porque é a boa e perfeita vontade de Deus. Adão e Eva, então, eles param, se veem nus, o texto fala que eles então pegam folhas de figueira, não é isso? E fazem cintas para si. O que estava acontecendo ali? O que eu concluo, em primeiro lugar? Quando o homem viu que tinha passado os limites, ele entrou em desespero. Quando eles se dão conta de que eles tinham passado os limites, comido do fruto, eles estão em desespero. Fica em desespero. E eles tentam fazer o quê? Eles tentam criar um limite por fora. Eu vou repetir. Eles ultrapassam no limite, comem do fruto. Volto a falar, eles podiam subir na árvore quantas vezes eles quisessem, menos comer do fruto. Eles vão, comem do fruto, e então o que eles fazem? Já que eles passaram do limite por dentro, agora nós vamos criar limite por fora. Porque esse é um princípio espiritual que nós precisamos entender quando falamos sobre limites. Que é o quê? Quando as pessoas ultrapassam os limites por fora, é porque antes já passou dos limites aqui. Os limites que as pessoas passam por fora, antes eles já passaram aqui dentro, e eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o ciúme. Todo mundo sente ciúme. A criança, ela já nasce, ela tem aquelas pontadas de ciúme. Você não precisa ensinar uma criança a ser ciumenta. Quem tem mais 2 filhos sabe melhor do que eu, sabe tanto quanto eu. Quem se relaciona com pelo menos 2 irmãos assim, sabe do que eu estou falando. Precisa comprar ciúme ali na praça? Não. É inerente ao ser humano. E o que acontece? Com o tempo, nós vamos percebendo que a gente precisa controlar o nosso ciúme. Ou seja, o ciúme, ele tem um limite. Se você passar daquilo ali, vai ficar claro. Você vai tomar atitudes que vai prejudicar a sua vida e seus relacionamentos. Outro sentimento, que a gente precisa também colocar limites aqui dentro, o medo. É natural a gente ter medo. É muito natural, e não há pecado nenhum nisso. O problema é quando a gente ultrapassa o limite do medo aqui dentro. Se ultrapassar o limite do medo aqui dentro, naturalmente fora nós vamos também ultrapassar esse limite. E vamos ser omissos ou inertes, qualquer outra coisa. Inveja. Estou pegando assim os mais cabeludos, né? Inveja. É outro também sentimento, que quando ele vem, a gente precisa limitar a inveja aqui dentro, porque senão ela domina e ela acaba exteriorizando. Então vou dar um outro, tristeza. Ela vem. A nossa vida é feita de dias agradáveis e dias desagradáveis, amém? Ela vem. Quando vem, nós precisamos de entender o limite da tristeza aqui dentro, porque se ela ultrapassar, pode se tornar uma amargura sem controle e chegar a estados que a gente não imagina. Geralmente, quando a tristeza passa do limite aqui dentro, chega a situações complicadas exteriormente falando. O que aconteceu com Adão e Eva foi exatamente isso. Eles ultrapassaram o limite aqui. Deus falou, olha, não coma do fruto que está no centro.
quando eles ultrapassaram limites aqui e falaram assim: nós queremos ser iguais a Deus, sim. Estava claro para eles: olha, Ele é Deus, nós somos filhos, criatura deles, imagem e semelhança dele. Era suficiente isso para Adão e Eva, pastor Pérez. Era suficiente. Deus deixou isso para eles: olha, fiquem com isso, basta ser a minha imagem e semelhança, não queira ser igual a mim, que Lúcifer tentou ser. Só que o suficiente de Deus não foi suficiente para Adão e Eva, e está aqui o grande perigo da nossa vida. Quando a gente não percebe que o suficiente de Deus é o suficiente para nós em todas as áreas. Em todas as áreas. Um dia, então aquele dia, quando Adão e Eva, eles ultrapassaram o suficiente de Deus, ultrapassaram o limite, comeram do fruto, eles se viram então agora sem chão. Então o que eles fazem? Já que eles passaram os limites de dentro, vamos dar um jeito de criar limites do lado de fora. Nós ultrapassamos os limites de dentro e naturalmente os de fora, vamos tentar fazer o seguinte, vamos colocar limites de fora. Então o que eles fazem? Eles pegam a folha de figueira, cose e tapa a cintura. Eles tentam estabelecer os seus limites. Aí aqui eu quero falar sobre a diferença, guarde na tábua do teu coração, sobre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade é o homem tentando colocar os seus limites. A religiosidade é o ser humano tentando colocar os seus limites de fora. A espiritualidade não. A espiritualidade sou eu e você tentando colocar limites aqui dentro. A espiritualidade sou eu e você entendendo que há limites aqui. A religiosidade tenta colocar limites exteriores para todo mundo ver, para o homem ver, para tentar até mostrar alguma coisa para Deus, mas Deus ninguém engana. Quando ele chegou lá, ele falou: Adão, onde você está? Ou seja, não adianta botar essa folha de figueira aí na frente, não. Eu sei que você já passou do limite. Eu sei que você não está vivendo dentro do meu suficiente. Dentro de você já não é a mesma coisa. Não adianta você querer mostrar alguma coisa por fora. Deus então chega para Adão e constrange ele dessa forma. Esse é que é o problema. Uma vida espiritual sadia, saudável, e queremos viver um discipulado saudável. Queremos ter células saudáveis, queremos ter uma vida cristã saudável. Nós precisamos entender que os limites de dentro fazem toda a diferença para nós não ultrapassarmos os limites de fora. Assim vamos edificando uma igreja saudável, um edifício saudável, com pedras vivas, não com pedras redondas. Porque com pedras redondas elas nunca dão encaixe, pedra redonda nunca dá encaixe. Só com pedras que são bem buriladas, bem tratadas, para uma encaixar na outra. Precisamos entender esses limites que há aqui dentro, e cada um sabe os limites que Deus estabelece para si. Amém, amados? Amém. Cada um de nós, você sabe os limites que Deus estabelece para você. Você sabe, porque foi com Ele que você conversou. Foi com ele que você teve a conversa. Deus todas as tardes ia conversar com Adão na viração do dia. Você acha que todo dia Deus não lembrava para Adão e falava assim: Adão, desfrute, aproveite, mas não esqueça, não coma daquele fruto. Porque relacionamento é assim. Só vale a pena quando é para falar a verdade, não é? Amigo de verdade que você tem, ele fala com você tudo. Fala coisa para te agradar, fala coisa para te deixar triste, mas é amigo. Triste no sentido de criticar, né? Falando a verdade. Aconselhar, exortar, daí por diante. Não tenho dúvida que no relacionamento de Deus com Adão, todas as tardes Deus lembrava: Adão, está aproveitando bem? Como é que está aí? Tá, olha só, não esquece, tá? Tem um limite, aquele fruto, todos os dias.
E assim Deus foi construindo relacionamento saudável com Adão. E assim Deus vai construindo relacionamento saudável com a gente, e nós com Ele. Ele nos visitando todos os dias, falando com a gente, nos discernindo e falando, olha, vai até aqui, zele pela sua casa, zele pela sua vida espiritual, assim que Deus vai tratando a gente. Trata as suas emoções, trata o teu coração, e assim Deus vai tratando. Nós estamos num tempo muito especial, muito importante. Para nós é um ano do alinhamento. E a primeira coisa que nós precisamos alinhar, irmãos, é os limites do nosso coração, os limites da nossa vida espiritual. Porque é muito fácil alinhar as coisas exteriores. Alinhar as coisas exteriores, a gente coloca um papel e fala, esse faz isso, esse faz aquilo outro. Pode isso, não pode aquilo outro. Alinhar exteriormente qualquer um faz. Alinhar exteriormente qualquer pessoa faz, coloca o que pode, o que não pode e vai, mas só alinhar espiritualmente que traz instrução, que traz estilo de vida, só alinhamento interior, alinhamento espiritual que gera hábito, gera estilo de vida, gera comprometimento, gera paixão e gera vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Então, o que acontece em Gênesis 7? Eles se dão conta de que eles tinham ultrapassado os limites, fazem aquilo. E o que Deus faz em Gênesis 3, 21, o versículo que eu acabei de ler? Dá uma olhadinha. Fez o Senhor Deus, o quê? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu te pergunto, Deus também tapou sua cinta? Deus tapou só a cintura de Adão e Eva? Não, os vestiu. Porque quando é Deus que entra no negócio, quando é Deus que faz o negócio, Ele faz a obra por inteira. Ele faz a obra completa. Ele não faz só a cinta, Ele cobre totalmente. E olha que Adão e Eva não fugiu da consequência não, que se você for olhar do versículo 8 ao 20, as consequências do pecado todas estavam ali. Eles não fugiram da consequência, mas Deus deixou claro no versículo 21, olha, eu vou explicar como é que eu faço. Eu vou cobrir totalmente vocês. Eu gosto dessa história, porque ele pega peles, vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Se Adão e Eva pegam, Isaac, folha de figueira, Deus faz o seguinte com Adão, olha, eu vou pegar pele, vou pegar algo vivo. Eu vou sacrificar algo, a verdade é isso aqui. Eu vou sacrificar algo para vestir você completamente. O que Deus está fazendo aqui é um ensaio do que Ele iria fazer lá no Novo Testamento, quando Ele daria seu único filho para nos cobrir totalmente do pecado, e nos livrar do pecado e da morte, para a glória do Senhor Jesus. Quando Ele veste aqui Adão e Eva com vestimentas de pele, Ele tinha poder para usar também figueira. Mas Ele fala, não, eu vou dar um sinal aqui, para que seja completa, para que seja uma obra de restituição completa, de restauração completa, para passar a mensagem para o homem que eu estou com ele do começo ao fim. Eu vou fazer algo que vai remeter à entrega, a sacrifício, à perda. Pega a pele e cobre Adão e Eva por inteiro. No Antigo Testamento nós vamos ver que o homem para ser salvo, o homem e a mulher para ser salvo, era necessário o sacrifício de animais. O animal mais barato eram 2 pombinhas. Chega no Novo Testamento, Deus fala, agora é o sacrifício vivo, agora é o último sacrifício. Eu vou dar o meu filho Jesus, para cobrir o homem totalmente. Aleluia! Os limites, irmãos, façam por aí. Só Deus pode cobrir totalmente. Então eu quero falar sobre 4 lições sobre limites e graça, que vão nos apontar para a santidade. 4 lições sobre limites e graça. Primeira coisa que nós precisamos guardar é Deus que estabelece limites. Anote aí, é Deus que estabelece limites. E limites existem por causa do outro.
Deus que estabelece limites, e eles existem por causa do outro. Se Deus não estabelecesse limites, nós não conseguiríamos viver juntos. Vai um sinal aqui para as nossas células. Vai um sinal aqui para cada lugar, cada ambiente de discipulado. Deus vai estabelecendo os limites para que nós possamos ser ricos no relacionamento. Esse é o grande segredo. Sabermos o espaço de cada um, sabermos que o serviço do líder de célula é um serviço essencial. Um serviço essencial, e existem limites. Saber que o momento que nós estamos reunidos ali, é o Espírito Santo que vai nos guiar, e cada um sabe o seu limite, cada um sabe até onde vai, e cada um sabendo até onde vai, nós vivemos coisas tremendas, insondáveis, ilimitáveis, vinda da parte de Deus. Salmo 90 fala sobre isso. Moisés faz esse salmo e fala sobre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. Ele fala: Senhor, Tu tens sido do nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Aleluia! No Salmo 90, 12, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, o coração sábio. Ele está falando isso, ele está falando: Senhor, nos ensine a entender os nossos limites, dia após dia, viver dia após dia, para que possamos alcançar sabedoria. É todo dia, é uma luta que travamos todo dia, com esses limites que são estabelecidos por Deus para nós. O mundo que nós vivemos acha isso doença, esses limites. Nós achamos isso saudável. Nós achamos isso maravilhoso. Então os limites, guarde isso, existem por causa do outro. Se Deus não estabelecesse limites no meu relacionamento com a minha esposa, nós não chegaríamos hoje a 17 anos de casados. Foi os limites que Deus estabeleceu para nós. Se nós não estabelecêssemos limites, se Deus não estabelecesse limites para nós como igreja, hoje nós vamos consagrar a liderança, líderes de célula, os pastores, o bispo. Se Deus não deixar muito claro isso, irmãos, nós não avançamos. Se Deus não deixar muito claro os limites entre nós, o corpo de Cristo, nós não avançamos. São esses limites que nos fazem avançar. Monte uma empresa e não coloque os limites entre os funcionários não, para ver se ela vai andar. Vai de uma sala de aula, tenta dar aula para 5 pessoas, não estabelece limites não, para ver se alguém vai aprender alguma coisa. Essa é a pedagogia de Deus. Antes do pecado visitar a terra, Deus estabeleceu essa pedagogia. Deus estabeleceu essa forma, e eu louvo o nome do Senhor, porque Ele estabeleceu essa forma para me abençoar, para nos abençoar. Glória a Deus, para nos abençoar. Então a primeira coisa, limites, Deus que estabelece, e Ele existe por causa do outro. Segunda coisa, segunda lição sobre limite e graça. O limite de Adão e Eva era o paraíso. Fora daquele limite era a morte. Ele fez o paraíso, colocou o casal ali e fala: aproveita, desfrute. O dia que eles foram expulsos do paraíso, versículo 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O dia que eles foram lançados para fora do paraíso, a morte entrou na terra. Foi questão de tempo para um irmão matar o outro, a Caim matar Abel. Então a segunda coisa, o limite de Adão e Eva era o paraíso. Fora daquele limite, a morte se instalava. Eu prefiro andar nos limites de Deus, irmãos, e viver com vida, do que fora dos limites de Deus e viver na morte. A vida espiritual é isso, é andar nos limites de Deus. Fora é morte espiritual. Fala para o teu irmão do lado: vamos andar nos limites de Deus.
Amém? Ela é suficiente, traz vida. Terceira coisa. Terceira lição. Não é isso? Terceiro. Quando a pessoa tenta se cobrir, quando nós tentamos nos cobrir, é falho e imperfeito. Quando Deus que cobre a gente é suficiente. Tudo que nós tentamos fazer, tudo que nós tentarmos fazer é falho e imperfeito. Quando Deus faz, é suficiente. Então, tudo que eu vou fazer com a direção de Deus. Porque se torna suficiente, amém? Aí pronto. Aí não há risco nenhum. Tudo, quando a pessoa tenta se cobrir, é falho. Adão e Eva tentaram se cobrir com folha de figueira. Foi o primeiro grande trabalho deles. Não foi suficiente. Não deu. Aí Deus vai e faz a parte dele. É uma obra suficiente. Então não somos nós, irmãos. É Deus que faz. Aqui, os limites é visitado pela graça. Por um Deus que é suficiente, porque a graça de Deus é suficiente. Ela é suficiente para cobrir todo o nosso pecado. A graça de Deus é a manifestação do amor sobre a nossa vida. O Deus que nos conhece, o Deus que sabe que nós somos falhos, o Deus que sabe que lutamos contra esses limites todo dia aqui dentro. E só nossa família, só os que estão próximos de nós sabem que nós ultrapassamos os limites de fora também. Só quem está perto da gente sabe disso. Aí um Deus tão gracioso, tão poderoso, que sabe que nós ultrapassamos os nossos limites, Ele vem e manifesta a sua graça, e Ele sempre vem nos vestindo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí eu quero trazer um exemplo, Judas e Pedro. Judas, por exemplo, ele reconheceu, ele se deu conta do erro que ele cometeu, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele deu conta disso. Sabe o que ele fez? Ele foi dar cabo da sua própria vida. Ele foi terminar com sua própria vida. Tentou se cobrir. Tentou usar folha de figueira. É insuficiente. Foi insuficiente. Pedro não. Errou tanto quanto ele. Pelo ímpeto de Pedro, aquele erro de negar Jesus 3 vezes foi o erro, irmãos. Foi o erro. E Jesus o avisou. Ele várias vezes falou, Jesus, isso não vai acontecer. Quando Jesus falou que estava na hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos homens, ele falou, não, isso não vai acontecer, eu não vou deixar. Chega um ponto de Jesus falar para ele, arreda de Satanás. E quando chega naquela hora, perguntam para Pedro, você foi um dos que andou com ele? Ele falou, ele chegou ao cúmulo de negar 3 vezes e dizer, olha, eu nunca ouvi falar desse homem. E ele se dá conta do erro dele. E foram dias difíceis para ele, até que Jesus chegou e perguntou para ele, no último capítulo de João, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. A segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele falou, Jesus, eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, para restituir as 3 vezes que ele negou, falou, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aquela hora, é a hora que Jesus estava falando, então eu vou te cobrir totalmente. Você não precisa de folha de figueira, eu vou te cobrir totalmente. Porque só quem pode restaurar é a minha graça, o meu favor e o meu perdão. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Quarta coisa sobre limite e graça. Quarto ensinamento sobre limite e graça. A graça, ela nos arranca da estrutura limitada que somos. Ela tem esse poder. Nos arranca da estrutura limitada que somos e nos faz mergulhar no amor sem limites. Eu vou repetir. A graça, ela nos arranca de uma estrutura limitada que somos e nos faz mergulhar no amor sem limites de Deus. Porque, irmãos, só a graça
para não fazer que esses limites nos escravizem. Só conhecendo um Deus da graça, só conhecendo um Deus tão amoroso, tão gracioso, tão bondoso, para nós entendermos que os limites que Ele coloca para nós não é escravidão. Que os limites que Ele coloca para nós, na verdade, são peças importantes para o nosso avanço espiritual. Então a graça, por isso que limites, ele precisa ser entendido junto com a graça de Deus. Porque só olhar os limites que Deus estabelece sem olhar a graça, nós vamos entrar numa espécie de esquizofrenia espiritual. Só ideias de proibição e ser enganados como Adão e Eva foram enganados pela serpente. Quando eu entendo que Deus coloca limites, mas que a graça não nos deixa preso à estrutura limitada, não nos deixa com o coração limitado, com uma vida limitada. Quando eu vejo a graça a partir disso, eu não estou preso mais a limitações nenhumas, limitações humanas nenhuma, limitações dos meus sentimentos nenhuma. Eu vivo mergulhando nesse amor, eu vivo mergulhando nesse poder de Deus, nessa graça. Então, limites com a graça me faz mergulhar no amor de Deus e viver uma vida de santidade. Então, santidade não está relacionado. E aí, por que graça e limites e graça é igual a santidade? Porque santidade não está relacionada apenas, eu não vou passar limites, eu não vou passar esse limite. Santidade está relacionado a entender que há limites, mas eu mergulho na graça, eu mergulho no favor de Deus, eu mergulho no amor de Deus, que faz isso porque me ama. É um mergulho na graça, no amor sem limites. Eu diria assim, para resumir, que limites, o nome mesmo já diz, ele tem limites, a graça não. O nome mesmo já diz, limites tem limites, a nossa vida tem limites. Eu não posso atravessar a Avenida das Américas de olho fechado, tudo tem limite. Eu posso atravessar quantas vezes quiser, mas eu não posso atravessar de olho fechado. Eu estou ultrapassando os limites. Eu não posso passar na frente do carro, eu estou ultrapassando os limites. Nossa vida é feita de limites. Quando Deus estabeleceu o homem aqui na terra, estabeleceu com limites. Só que a graça tirou esses limites. E eu mergulho nela. Veja bem, isso nunca foi licença para pecar. Isso nunca foi permissão para pecar, nunca. Quando eu entendo a graça, eu entendo aonde está o pecado. Eu entendo aonde estão os meus limites. Aonde eu posso ir, aonde eu posso não ir. E eu não desfruto da proibição, eu desfruto da graça e do amor de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Que coisa maravilhosa, quando nós entendemos os limites, entendemos a graça e vivemos em santidade. É muito melhor, é maravilhoso, é pleno viver em santidade assim, é pleno. E a gente entende isso, e a partir daí a gente entende melhor o que é andar na confiança de Deus, andar com fé e andar no sobrenatural. Nesse quarto ponto, eu quero falar sobre isso. A graça, ela tem esse poder. Quando entendemos que um Deus tão gracioso me amou, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que eu posso ultrapassar limites daqui a 5 minutos. Ele fala, olha, mas eu não quero que você esteja preso a isso. Se você tiver que se prender, mergulhe na minha graça, que você vai saber relacionar com a fé, com a confiança e com o sobrenatural. Sem mergulhar na graça, nesse amor insondável, esse amor maravilhoso, a fé para mim e para você vai ser só um toma lá da cá, com Deus. Sem mergulhar nessa graça, nesse amor, a fé para mim vai ser o seguinte, eu confio que Ele pode me dar, então, Senhor, me dá aí, pronto, me deu. Ficou, quem toma lá da cá? Muito embora tenhamos promessa, a Bíblia fala, Mateus 7,7, pedir, dá-se-vos-á. Mas é muito mais que isso, irmãos. É muito mais do que pedir, dá-se-vos-á. Não é verdade? Andar com Deus é muito mais que isso. É muito mais do que confiar que Ele pode me dar uma bênção. É muito mais. É muito mais do que confiar que Ele pode fazer o sobrenatural, que Ele é sobrenatural e nós só podemos fazer o natural. É muito mais que isso. É uma junção de amor, de entrega, que me faz andar em santidade. Eu quero andar em santidade, porque eu entendo esses limites, mas eu mergulho nessa graça. Eu vivo por essa graça. Nós vamos construindo uma igreja saudável assim. Vamos construindo, pastor Pérez, pastor Janaína, uma igreja saudável assim.
de homens e mulheres frágeis como nós, que conhecemos nossos limites, mas nós não somos escravos dos limites. Se tivermos ser escravos, vamos ser escravos da graça, que nos aperfeiçoa na fraqueza, da graça que nos fortalece, que nos faz ser santos, porque amamos viver no poder da graça e do amor, que nos faz ser santos, porque queremos viver com Ele, queremos amar o nosso irmão com o poder e a graça dEle, queremos amar o nosso irmão, amar a nossa irmã, porque Ele nos amou primeiro, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, Você guardou os 4 princípios, amém? Sobre limites e graça. Agora eu quero dar um exemplo. Como é que nós vamos fazer as pessoas, o mundo entender isso? Que eu profetizo em nome de Jesus que cada célula aqui vai alcançar muitas vidas. Vão alcançar muitas vidas, amém? Vão alcançar. Profetizo que cada célula vai ser uma inspiração aonde estiver plantada. Cada líder vai ser uma inspiração. Nós vamos avançar no ensino dessa palavra, dessa instrução. Vou servir para isso. Com homens e mulheres que instruam na palavra, que ministrem com graça, que ensinem sobre santidade, propondo limites da parte de Deus, mas com graça, com amor, com entrega. Profetizo isso na vida de cada célula, amém? Profetizo isso, e vão ser geradas outras células, porque nós queremos multiplicar esse amor e essa graça. Nós não queremos números por números, nós queremos multiplicar esse ambiente de graça e de favor e de amor de Deus, que salva o pecador. Aleluia, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, que salva o pecador. Aleluia. Fala para o teu irmão do lado, o evangelho só atrai o pecador, meu irmão. Fala para você, o evangelho nunca atraiu o religioso. Só atrai pecador como eu e você. Só pessoas falhas como nós. Religioso nunca se sentiu atraído pelo evangelho. Fariseu nunca se sentiu atraído pelo evangelho. Pelo contrário, o fariseu só queria saber de provocar Jesus. Os pecadores se jogavam nos pés dele. Se lançavam nos pés dele, ele adorava. Fariseu não, fariseu só queria provocar, porque o Deus dele era a religiosidade, o que interessava para ele era uma folha de figueira na cinta. Eu e você não, nós queremos ser cobertos totalmente pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da promessa. Aleluia. Vou dar um exemplo aqui. Aleluia. Quando você vê uma criança, quanto menor a criança, mais preocupada você fica, principalmente quando você vê ela com a faca na mão. Quem já passou por essa experiência de chegar e ver uma criança com a faca na mão? Meu Deus do céu, né? É aqueles segundos, né, William, aqui, né, Michele, que você fica pensando, e agora o que fazer? Porque é o seguinte, se a criança está com a faca na mão, se você der um grito, fala, larga essa faca, menina, aquela coisa, ele pode se espantar, né? E pode se machucar, pode se ferir. Ao mesmo tempo que você tem essa preocupação, você não pode também fazer o seguinte, deixa a faca lá com a criança, daqui a pouquinho ela está crescendo, aí ela vai entender que aquilo ali machuca. Daqui a alguns anos, ela vai brincando, quando ela se machucar a primeira vez, ela vai entender que a faca machuca. Então você não pode nem dar um grito dizendo larga essa faca, nem deixar a faca ali com ela. Tudo isso está dentro de limites. Tudo isso está dentro dos limites. O que você faz? Você pega um chocolate, abre o chocolate, chega perto dela, come o chocolate na frente dela, dá o chocolate para a criança e ela larga a faca. Quando ela pegar o chocolate, naturalmente você vai pegar a faca. Todo mundo sabe que a primeira linguagem que a criança aprende, uma das primeiras, é a linguagem o quê? Oral, né? Quando ela vê você usando a linguagem oral na frente dela,
ela naturalmente vai entender que isso é de comer. Essa é a minha linguagem. Ao invés dela botar a faca na boca, ela vai colocar o chocolate, porque ela está vendo você fazer. Então ela pega, come na tua frente e você leva a faca. O que eu quero dizer com isso? Para tirar a pessoa do perigo, é só oferecer algo melhor. A graça é isso. Para arrancar o pecado, para arrancar o perigo da morte, da vida de alguém, vamos oferecer algo melhor. Agora precisamos entender o seguinte: não vai adiantar eu pegar o chocolate, a criança está ali com a faca na mão, eu pegar o chocolate e falar bem assim: toma esse chocolate aí. Ela vai morrer com o chocolate e tudo. Ela vai se esfaquear com o chocolate e tudo. Você tem que ir lá na frente dela, comer o chocolate e entregar. Dividir com ela. Tem que ser aquele seu. Tem que estar com você. Ele tem que ver você experimentando, para dizer: vale a pena mais esse chocolate do que essa faca. Essa é a graça. Esse é o Evangelho. As pessoas precisam ver a gente experimentando. O mundo precisa ver a gente experimentando o Evangelho. O mundo não pode ver a gente experimentando a faca. Tem que experimentar o Evangelho, é perto delas e fazer melhor, dividir. Porque não ia adiantar, né, também, de maneira nenhuma, eu ficar comendo chocolate daqui. Olha o chocolate, como é que é bom. Tem que estar ali perto, devagarzinho, e leva o chocolate, come na frente dela e entrega. O mundo nunca vai entender se nós não nos aproximarmos e desfrutarmos da graça junto delas, e dividirmos o poder dessa graça, desse amor, e partilharmos o poder desse amor. Aí eles vão perceber que a graça de Deus visita a gente e nos tira do perigo, nos tira dos limites que nos levam ao perigo. Só a graça de Deus para fazer isso. Aí, quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é santidade. É oferecer algo melhor. É oferecer algo melhor num mundo que está às portas da morte. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, que Deus nos abençoe. Queria que nós louvássemos ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Enquanto nós estivermos louvando, eu quero orar com você. Quero orar junto com você. Se você quiser, enquanto estivermos louvando, enquanto o Lucas com o ministério vai estar louvando, eu quero falar uma coisa, o que você entendeu nessa palavra, o que Deus ministrou essa palavra, e você quiser colocar diante do Senhor, venha nesse altar. Quem sabe você tem enfrentado situações que você precisa o tempo todo tratar com os limites, tratar com os seus limites. Quem sabe você tem vivido provas que o tempo todo você está lutando contra esses limites. Eu quero ministrar sobre a tua vida a graça de Deus. A graça de Deus que vai se unir a esse teu grande desafio. Pode vir, a esse teu grande desafio. Esse teu grande desafio. E assim você vai viver uma vida de santidade. Deus quer estabelecer isso para nós. Quer que vivamos uma vida santa a partir desse entendimento. Os limites nos levam à graça.